Olá, cá estou eu hoje para falar de gestão de risco. A gestão de risco é uma coisa super séria para mim e basicamente ter uma boa estratégia de gestão do risco é aquilo que evita que nós nos juntemos àquela estatística dos 90% de pessoas que perdem dinheiro quando fazem trading. Os pilares de uma estratégia de gestão de risco são definir limites, criar uma checklist, conhecer os mercados, otimizar o portfólio e criar uma rotina. São 5 regras muito básicas sobre as quais nós vamos falar. E eu hoje vou-me dedicar exclusivamente e com exemplos práticos ao primeiro pilar, que é o da definição de limites, e vocês vão brevemente perceber porque é que eu dedico tanto tempo a falar sobre isto. A questão dos limites tem a ver com duas questões muito essenciais e que são: quanto dinheiro é que eu vou dedicar ao trading? Ou seja, quanto dinheiro das minhas poupanças é que eu vou alocar a esta atividade? E a outra questão é, tendo eu esse dinheiro, quanto dinheiro é que eu vou aplicar por cada um dos negócios que eu tenho? Relativamente à questão de quanto é que eu vou alocar a fazer trading, é claro que cada um sabe da sua vida. Mas imaginem, vocês vão ao banco e o vosso gestor de conta quer-vos propor uma aplicação qualquer ou um produto qualquer de poupança. O que ele normalmente fará, e muitas pessoas já passaram por isto, é uma análise do vosso perfil de risco, nomeadamente fazendo uma série de questões, e depois pode-vos sugerir, de acordo com o vosso perfil de risco, um produto em que o capital está sempre garantido, mas os juros são baixos, se o resultado for que vocês tenham uma grande aversão ao risco, ou então um produto que tenha uma maior rentabilidade, mas que não garante o capital. Isto é, vocês podem entrar com 1000 e de repente, no final do ano, podem estar com 800 euros. Isso já me aconteceu há uns anos atrás, quando eu investi em fundos, quando começou a pandemia, o valor dos fundos caiu imenso e eu de repente tinha investido um X capital em fundos, na expectativa de um determinado rendimento, e o que aconteceu foi que o valor dos fundos caiu a pique. O que é o trading? O trading é uma aplicação do vosso capital de elevadíssimo risco. Porquê? A rentabilidade é incerta, pode ser alta, como nós vimos na aula passada e há 2 aulas atrás, até podemos ter uma rentabilidade de 50%, mas o risco é elevadíssimo, porque podemos perder 50% do capital ou até a totalidade do capital. Assim sendo, quando nós estamos a pensar em fazer trading, temos que considerar que o trading é uma atividade de elevadíssimo risco. E quem não está disposto a correr esse risco não deve investir dinheiro no trading, ou então deve investir uma parte muito pequena do seu capital a fazer trading. Existem 2 regras básicas para nós chegarmos a uma conclusão quanto ao dinheiro que queremos investir a fazer trading. A primeira é que nunca devemos colocar no trading, dado o risco de perdermos todo o capital, nunca devemos colocar no trading dinheiro que nós estejamos a poupar para um determinado objetivo pessoal ou familiar. Por exemplo, ir fazer umas férias, comprar um novo telemóvel, pagar os estudos dos filhos, amortizar a hipoteca da casa. Se nós estamos a fazer uma poupança com um determinado objetivo, devemos continuar a fazer essa poupança e a manter o dinheiro dessa poupança para esse objetivo, porque não vamos colocar em risco projetos futuros nossos ou projetos futuros que envolvam terceiros, nomeadamente aqueles que são as pessoas da nossa família mais próxima. A regra número 2. Isto foi uma coisa que eu li em algumas publicações e alguns artigos e que me faz todo sentido. É que nós devemos ter sempre uma reserva de capital. E o valor que eu li para essa reserva é 6 meses do nosso salário. Isto é, nós devemos ter numa conta do banco ou numa aplicação segura, com rendimento certo, um valor correspondente a 6 meses do nosso salário. Os imprevistos não acontecem, nós nunca sabemos o dia de amanhã e parece-me que essa regra é saudável. Eu sei que
Para muitas pessoas, provavelmente, isto é uma coisa um bocadinho intangível, mas também, se nós não temos dinheiro para fazer poupança, não podemos utilizar o dinheiro que temos para fazer trading. Isso é completamente insensato. Assim sendo, se tivermos essa poupança com os tais 6 meses de salário, o dinheiro que vamos alocar ao trading é o dinheiro que sobra, seja ele qual for. Então, se eu tenho 500 dólares, posso dividi-los e devo dividi-los em tranches iguais. Eu também falei sobre isto quando dei as aulas práticas. No trading existe muito aquela noção de que nós devemos subdividir o nosso capital em tranches de 1%. Ora bem, isso tem os seus quês e eu que tenho, a experiência diz-me que isso é perigoso. Porquê? Primeiro porque quando temos 100 mil dólares, como na conta de demonstração do Heitor, o dividir em tranches de 1% é fácil, dá-me 1000 dólares e 1000 dólares dá-me para fazer todos os negócios da vida que eu quiser. Ninguém tem 100 mil dólares para investir no trading, ou poucas pessoas terão 100 mil dólares para investir em trading, e eu também não aconselho que o façam, sinceramente, dados os riscos que tem esta atividade. Por isso, a primeira questão é, se eu só tiver 500 dólares, se eu for dividir em tranches de 1%, eu fico com um montante demasiado pequeno para fazer investimentos. Não que não seja possível, porque é, mas também os ganhos que eu vou ter são cêntimos, e ganhos de cêntimos se calhar não me motivam muito ao final do dia a continuar a dedicar-me a esta atividade pelo trabalho que esta atividade tem. Avançando então para uma regra simples, o que eu sugiro é 500 dólares divididos em 5 partes de 100 e vamos alocar essas 5 partes a 5 produtos diferentes, por uma questão de diversificação do risco, ou então 10 partes de 50. Mais do que isto é fragmentação. E quando nós estamos a falar em 10 partes, não quer dizer que vocês vão investir em 10 produtos diferentes. O que podem é dividir por produtos diferentes com horizontes temporais diferentes. Por exemplo, eu posso considerar que tenho essas 10 partes de 50, vou pegar em 5, que dá 250, e vou investir em produtos de médio e longo prazo, como ações, e os outros 250 eu vou utilizar em produtos de curto prazo para fazer day trading ou swing trading. O importante é reterem isto, que vai ser a base de todos os exemplos que eu vou dar a seguir. E os exemplos que eu vou dar a seguir têm a ver com porque é que esta definição de limites depois vai condicionar todas as outras questões que são importantes relativamente ao trading e que têm a ver com o quanto é que eu quero ganhar e o quanto é que eu aceito perder. E agora vou explicar isto tudo com exemplos. E então eu tenho os tais 500 euros divididos em tranches de 100. E aqui não interessa qual é o produto, nem qual é o horizonte temporal, o que interessa são as contas que eu vou explicar para vos ensinar como é que nós calculamos o quanto queremos ganhar. Então, 500 euros divididos em 5 operações de 100, com resultados diferentes. Eu não ganhei em todas as operações, só ganhei em 2 e tive um retorno, um resultado final de 24 euros. A minha taxa de rentabilidade é de 4,8%. E a minha taxa de sucesso, como eu ganhei em 2 negócios e perdi em 3, num total de 5, é de 40%. E o que é que estes números me dizem? São bons ou são maus? Quando falamos de trading, eu acho que a maior parte das pessoas está sempre à espera de taxas de retorno de 2, 3 dígitos, coisas assim estratosféricas, porque é assim que vocês costumam ver a publicidade ao trading nas redes sociais. Mas pensem uma coisa, quantas aplicações é que dão 4,8% de rentabilidade? E quantas aplicações? Estamos a falar num universo de aplicações que para estas taxas de rentabilidade, e vocês sabem, já nem sequer garantem capital. Por isso estamos no mesmo patamar do trading. Por isso, primeira pergunta, quantas aplicações dão esta rentabilidade? E depois, taxa de sucesso, 40%. 40% é excelente, tenho-vos a dizer. O truque no trading não está em ganhar muitas vezes ou em ganhar mais vezes do que aquelas em que se perde. O truque no trading está em o montante dos ganhos ser maior
do que o montante das perdas. E é exatamente isto que acontece neste exemplo. Eu só ganhei em 2 vezes, mas o total dos meus ganhos é maior do que o total das minhas perdas. Por isso, esta questão, quanto é que eu quero ganhar? 4,8% é suficiente? Se para 500 euros, 24 euros de ganho é suficiente? Isso depende da minha ambição, claro, da taxa de retorno alternativa que eu tenha colocando o dinheiro noutra coisa qualquer e também da intensidade ou da frequência com que eu faço trading. Então agora, imaginem que vocês vão fazer 5 operações por semana. Não interessa se é uma operação por dia, se são 5 operações à segunda-feira. O que interessa é que vocês definiram um objetivo de que para 500 euros dividem em 5 tranches de 100 e vão fazer apenas 5 operações por semana. E mantemos a mesma taxa de sucesso e a mesma taxa de rentabilidade, ou seja, 4,8%. Então, aquilo que vocês ganham na semana 1, reinvestem na semana 2. Aquilo que ganham na semana 3, reinvestem na semana 4 e por aí consequentemente. Isto quer dizer que ao fim de 4 semanas, que é mais ou menos um mês, vocês terão ganho mais do que 75 euros. Eu desafio-vos a encontrarem aplicações na banca ou num sistema financeiro tradicional que com 500 euros vos garantem esta rentabilidade ao fim de 4 semanas. E agora imaginem que continuam a rentabilizar o vosso capital, vão reinvestindo aquilo que acumulam. Ao fim de 8 semanas já ganharam 194. E depois, quando nós vamos fazer isto para 52 semanas, o ganho é estratosférico. Eu aqui tenho um bocadinho de receio de estar a colocar este exemplo e deste exemplo parecer aquelas contas mirabolantes, daqueles traders com os quais eu não gosto nada de me comparar. Mas a verdade é que o Excel aguenta tudo, a matemática suporta tudo e estes cálculos são absolutamente verdadeiros e viáveis. Nós nem sequer estamos a falar de uma taxa de sucesso muito grande, estamos a falar de uma taxa de sucesso de 40% e também não estamos a falar de uma rentabilidade extraordinária se eu for a considerar o tal bloco de 5 trades que eu defini para o meu capital inicial. Eu estou a falar de uma rentabilidade de 4,8%. Eu tenho a certeza que se calhar muitos de vocês até aceitariam uma rentabilidade menor, porque esta expectativa de ganho para um investimento de 500 euros realmente é enorme. É viável? É. Se eu vos for fazer as contas ao dia, vocês nem acreditam aquilo que é o potencial de ganho. Eu tenho essas contas feitas no livro, mas não vou fazer aqui porque eu não quero que este vídeo se transforme num daqueles vídeos de falsa propaganda ou de marketing histérico relativamente ao trading. Mas se quiserem saber qual é o potencial de ganho, ou peguem numa folhinha de Excel e façam as contas, ou então vejam no meu livro que vai sair no final do ano. Porquê que estas coisas são tão bonitas e tão perfeitas quando estamos a falar em teoria e nestes cenários hipotéticos e porquê que depois na prática 90% das pessoas perdem dinheiro a fazer trading? Bem, há aqui uma coisa fundamental que é nós fazemos as nossas contas de forma objetiva e quando estamos desapaixonadamente a olhar para uma folha de cálculo, mas depois, na vida real, quando estamos a fazer trading e estamos a ver os preços a subir e a descer, começam as emoções a interferir no nosso processo de raciocínio. A primeira das quais é o entusiasmo, começamos a entusiasmar, e a segunda depois tem a ver com a ganância de querermos ganhar mais. E a partir de certa altura, se calhar os 4,8% não são suficientes porque achamos que ainda podemos ganhar muito mais do que isso e se calhar até estamos dispostos a correr um bocadinho mais de risco, porque achamos que até merece a pena arriscar mais um bocadinho se tivermos um potencial de ganho também muito maior. O problema destes cálculos, voltamos ao mesmo, são as emoções. O problema do trading é que são pessoas, são seres humanos que executam as operações. E nós podemos ter toda a nossa estratégia de gestão de risco muito bem definida, mas depois perdemos-nos na maionese, a navegar na maionese, porque realmente aceitamos correr riscos que são desproporcionais ao potencial de ganho que vamos ter.
Esse vai ser o tema da próxima aula. Como é que eu faço esta contabilidade entre risco e recompensa ou risco e benefício? Vemo-nos lá.